Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Cria da mente, psicologia e psicanálise. Doutora Fabiana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Doutora, as pessoas precisam entender essa diferenciação, né? O que é uma terapia, por exemplo, no foco da psicanálise? Porque a gente fala psicologia a gente fala bastante, mas a psicanálise, o que traduz a psicanálise especificamente, assim, qual que é essa diferença, né, da aplicação dela? A psicanálise é uma abordagem, né, criada por Freud, e a psicanálise é um tratamento psicoterápico, né, onde a gente vai tratar mais as questões do inconsciente, Tá. né, tratar as questões do inconsciente, onde a gente todos os dias estamos ali vivendo várias questões, desde a infância, desde a barriga da mamãe, desde a nossa ancestralidade, e muitas questões a gente vive e nem sabe o porquê está vivendo certas questões. E na psicanálise a gente trabalha desde os sonhos, desde as coisas vividas lá de trás, a gente vai trabalhando essas questões para trazer à tona esse inconsciente, para a partir daí trabalhar e instrumentalizar esse inconsciente para que nós assim possamos ter mais Resultado também no tratamento? mais conhecimento, né, de nós mesmos, porque o que acontece muitas vezes é que somos um ser muito desintegrado de nós mesmos. E através desse inconsciente a gente passa a ter mais conhecimento de nós mesmos. Por isso que fala tudo, tem aquela frase antiga, né? Freud explica. Né? O que os outros não explicam, Freud explica. Tipo, uma visão assim, a psicanálise ela vai trabalhar, digamos, algo mais imerso ainda, né? Pegando todos esses conceitos de comportamento, mas de longa data, não é mais pontual, é generalizado isso, no caso. O comportamento, ele se apresenta a partir das questões que vêm do inconsciente, das coisas que acontecem conosco que muitas vezes não sabemos o porquê. Nos comportamos como nos comportamos. Então, trabalhar esse inconsciente é entender o porquê nos comportamos daquela forma. Tá. Não é só tanto trabalhar aquele comportamento, mas entender o porquê desse comportamento e o que está por trás disso. Porque o que a doutora está querendo dizer, na realidade, seria a gente pensar que os comportamentos, eles vêm de uma origem que muitas vezes a gente não vai enxergar. Tipo, pode ser que eu não tenha conhecimento do porquê eu me comporto de tal jeito, de tal forma. Exato. Muitas vezes não sabemos o porquê fazemos certas coisas, mas a partir desse conhecimento mais integrado de nós mesmos, passamos a entender por que nos comportamos daquele jeito. E muitos comportamentos acabam sendo lá de trás, não só adquiridos, mas pode ser que seja, né, algo que vem do papai, da mamãe, algo que o bebê lá na barriga da mamãe reconheceu aquilo. Já vem essa hereditariedade, assim? O bebê já capta as coisas desde a barriga da mamãe, desde o inconsciente dessa mamãe também. Tipo, exemplificando, uma mãe que está gerando um filho que tem uma situação familiar de agressão, de abuso, automaticamente aquela criança já vai sentindo esse ambiente que pode desenvolver um comportamento lá na frente? São as repetições que pode ser vista como um trauma, Tá. como que o bebê desde a barriga da mamãe já compreende e entende o mundo, como ele enxerga que o mundo pode ser para ele, né? Tá. Então é como desde a barriga o bebê já passa a ter essa noção de como ele entende que o mundo pode ser ou bom ou mal. Tá. Tanto que quando o bebê nasce também é um trauma.
né? O nascimento já é um trauma. Como é sentido e percebido esse mundo subjetivo para o bebê? Né? E a partir dessas questões é que eu vou vivendo e experienciando essa vida. Como eu vejo esse mundo de forma boa ou má? Então, até, por exemplo, pensando nessa questão do comportamento, até das crianças mais novas, ali na primeira idade, no seu primeiro aninho, que às vezes tem comportamentos que a gente não entende, pode ser, inclusive, vindo disso, dessas repetições que vão traumatizando. E aí, no caso da barriga, no caso do feto especificamente, são as sensações, tipo, porque a gente costuma dizer assim, friamente, que tipo, o bebê dentro da barriga da mãe, ele está protegido. Mas essas sensações, ele recebe até pelas sensações da mãe, por exemplo, sentimento de medo, essas coisas todas. Isso passa para a criança também. Até porque o bebê e a mãe é uma coisa só. Tá. É integrado. Então, o que a mãe está sentindo desde essa parte mais interna das questões dela que não estão resolvidas com ela, passa para o bebê. Tá. Né? Então, é por isso que na psicanálise a gente trabalha as questões mais preliminares da infância, de como foi essa infância. Tá. Como que esse adulto hoje, que tem uma criança internalizada, entende o mundo. Tá. E a partir da análise, a partir do acompanhamento psicanalítico, vão acontecendo e vão sendo percebidas, através da associação livre, questões sobre ela mesma. É interessante o ponto de vista da psicanálise, né? Porque tem muita coisa assim, a gente estava até conversando aqui um pouco antes sobre essa questão, por exemplo, a psicologia, que trabalha situações mais pontuais, né? Às vezes uma depressão, às vezes uma ansiedade, e a psicanálise, ela tem essa visão mais generalizada, né? Do ser humano como um todo. A doutora entende que essa visão da psicanálise hoje, vamos falar da sociedade contemporânea, que nós temos um problema grave aí de ansiedade, de depressão, até pelo estilo de vida que as pessoas levam, né? Exigências de trabalho, aquela coisa toda. O mundo moderno nos leva a isso. A psicanálise, ela acaba tendo um papel fundamental a partir do momento que ela consegue fazer uma análise mais abrangente da origem de determinados comportamentos, ou mudando um pouco também a pergunta, de repente, ou até complementando, a ansiedade, a depressão, essas doenças, são consideradas doenças hoje, mas mais contemporâneas, elas podem ser tratadas de uma maneira mais efetiva, com uma visão mais abrangente da psicanálise? Parando para falar sobre essa questão, porque algumas pessoas têm depressão e outras não têm, algumas têm ansiedade e outras não têm, né? A gente vai trabalhar essa questão mais subjetiva, né? De o porquê isso ocorre comigo dentro dessa sociedade, dessas questões que se apresentam para mim de uma forma mais, como eu posso te dizer, mais íntegra do que aquilo significa para mim naquele momento. Porque é interessante pensar que a psicologia ela vai tratar e vai trabalhar essas questões da ansiedade como pontuais, mas em algum outro momento isso pode ser que volte. E por que volta? Por que há o retorno disso? Né? Então, é olhar mais para esse indivíduo como uma pessoa na sua profundidade. Encontrar a origem ali. Encontrar uma origem do porquê daquilo. Mas é claro também que temos as questões biológicas e é importante também olhar para isso, porque muitas questões relacionadas à ansiedade, à depressão, são questões que vêm de algum disfuncionamento
biológico. Então, Tá. é importante olhar para a pessoa como um ser integrado e não só como uma coisa e outra. Nossa, maravilha, doutora Fabiana, assim, muito esclarecedor isso, eu acho que é interessante o ponto de vista da psicanálise e o quanto contribui, né, para poder fazer os tratamentos, para as terapias, principalmente nessa nossa vida contemporânea agora, né, o quanto é importante às vezes você descobrir a origem de determinadas coisas, não para você apenas tratar aquela situação pontual, mas para que você tenha uma qualidade mesmo, né, e uma efetividade em qualquer tipo de terapia. Agradeço demais sua presença aqui. Eu que agradeço e dizer que é importante que nós todos nos olhemos e entender que não somos uma coisa e outra, mas somos um ser que precisa ser olhado na sua integridade, né? Na sua completude. É isso aí. Maravilha, gente. Obrigada a todos. Obrigada novamente, doutora Fabiana. Terminamos aqui essa pauta do nosso Resenha Corporativa. Curte, compartilha, se inscreva aí nos nossos canais. Clica no sininho para receber todas as notificações. E até a próxima, gente.